preparados para acessar as regiões celestiais, aonde nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Nosso corpinho físico está sentadinho nesse banquinho de madeira. Mas a Bíblia diz que quando Deus enviou seu Filho Jesus Cristo e Ele morreu por nós, e a Bíblia diz que na sua morte o Senhor Jesus desceu ao mais profundo abismo. E Jesus teve que enfrentar cara a cara o inimigo das nossas almas. E Jesus esmagou a cabeça da serpente lá no abismo, arrancou a chave da mão de Satanás. E a Bíblia diz que Jesus, ele sobe até o Hades. E ali no Hades, toda a velha aliança estava ali esperando no seio de Abraão. Sabe, até o ladrão da cruz. Quem lembra da história do ladrão da cruz? O ladrão da cruz estava ali no Hades, esperando Jesus, ansiosamente, que Jesus subisse e pegasse o cativo, que era o bandido, o ladrão, e pegasse todo o cativeiro, todos aqueles que tinham morrido, na esperança da salvação. E a Bíblia diz que Jesus pegou o cativo e todo o cativeiro, todos aqueles que estavam ali na região dos mortos, no Hades, e ele pegou todos aqueles e subiu ao mais alto trono. Jesus está sentado no lugar mais alto, à direita do Pai, e todos aqueles que ele levou com ele estão assentados com ele nas regiões celestiais. O espírito de todos aqueles que morreram com Cristo, a Bíblia diz que aquele que morre com Cristo, Deus traz para a sua companhia. Em espírito nós estamos assentados nas regiões celestiais. Quando uma pessoa morre, aqueles que morrem, o corpo fica em estado adormecido, mas o espírito volta para Deus. E nós podemos nos alegrar com isso. Sim ou não, igreja? E a Bíblia diz que Jesus nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E nessa hora, pela fé como igreja, a igreja nada mais é do que a família dos filhos de Deus. A igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. A igreja é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. E agora, amados, pela fé, nós vamos nos apropriar de todas as riquezas da cruz. O que você precisa nessa noite? O que você precisa que venha de encontro para a tua vida? Aí talvez você diga assim: eu preciso de paz. Jesus é o príncipe da paz. Eu preciso de cura. Jesus é Jeová Rafá, o Deus da cura. Ah, eu preciso. O que você precisa? De provisão. Qual é a provisão que você precisa? Ele é Jeová Jireh, aquele que tudo provê. Ele é Jeová Elroi, aquele que tudo vê. Ele é Jeová Sebaote, o Deus da guerra. Ele é Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que vai à frente e que peleja por nós. Basta a gente dizer assim: Jesus, passa à minha frente. Espírito Santo, passe à minha frente. Espírito Santo, passa à frente e exalta Jesus Cristo na minha vida. Porque toda vez que eu e você temos uma vitória, quem é que é glorificado? Jesus. Quando acontece algo muito bom com o meu filho, quem é que fica mais alegre e mais feliz? Os pais. E eu quero te dizer uma coisa: Deus tem prazer em ver a alegria dos seus filhos. Gente, quando Jesus fala assim: olha, até agora vocês nada têm recebido, porque nada vocês têm pedido no meu nome. Pedi ao Pai em meu nome, para que Ele vos conceda, para que a sua alegria seja completa. A vontade de Jesus e do Pai é que a nossa alegria seja completa. Talvez a tua alegria também é incompleta aí. Deus quer que a sua alegria seja completa. Amém? Eu posso pedir um favor para vocês?
Tem muitos irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, né? Pessoas que estão se recuperando de cirurgia, né? Pessoas que estão com um bebezinho ainda pequenininho em casa. Eu queria que você que está com seu celular aí, que você junto comigo, que você compartilhasse aqui com os irmãos, né? As pessoas que têm grupo, pode compartilhar no grupo. E eu quero que todos se sintam na presença de Deus. Eu quero dizer que todos vocês são bem-vindos, vocês que estão aqui na igreja, vocês que estão aí pela internet. Eu quero que você sinta a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, porque o Espírito Santo está nesse lugar. A atmosfera deste lugar está cheia da presença do Espírito Santo. Eu não sei se você pode sentir isso. Amém? Amados, quem aqui crê em uma grande colheita para os próximos meses aí? Você sabia que os olhos de Deus percorrem a terra? E o que Deus busca? Os olhos do Senhor percorrem a terra em busca de um coração que seja inteiramente dele, né? E Jesus também falou para a mulher samaritana, né? Que os olhos, o Senhor busca adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Quantos adoradores nós temos aqui nessa noite? Amém? Nós somos adoradores de um Deus que é vivo. Mas lá em Crônicas, você vai ver o profeta chegando para o rei Asa. O rei Asa, quando ele começou, ele era um rei muito pequenininho. Ele não tinha poder de guerra, bélico. E no começo do seu reinado, ele dependia muito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. É muito fácil a gente ficar na dependência de Deus quando Ele é a nossa tábua de salvação. Quando a gente não tem nada, quando a gente não tem recurso, quando a gente não tem saúde, quer ver o camarada ficar temente a Deus é passar por uma peleja. Verdade ou mentira? Quando quer ver a gente se apegar a Deus, imagine assim, alguém que está lá morrendo afogado, aí passa ali aquela tábua, aquele tronco ali, a pessoa se agarra. Então muitas vezes no começo da nossa caminhada com Jesus, Jesus é a nossa tábua de salvação. E é muito fácil começar com Deus. Às vezes a gente pensa assim, não, o começo da caminhada é difícil. Não é não, porque no começo da caminhada a gente não tem opção. Tudo que você não tem dinheiro. Aí você fala assim, Deus, se o dinheiro chegar, eu vou entender que é para comprar. Deus, se o dinheiro chegar, eu vou entender que é para eu viajar. Deus, se o dinheiro chegar, eu vou entender que é para eu fazer. E a gente está sempre numa cordinha curta, né? E quando chega o recurso, a gente entende que é para fazer. Mas e quando Deus começa a prosperar? E aí você tem dinheiro sobrando. Amém. Eu vou falar de novo. E quando a bênção começa a chegar, e aí você tem dinheiro sobrando. Fala, Deus. Como que você vai saber se Deus quer que você vá, venha, compra, vende? Se você está dinheiro sobrando, casamento abençoado, filhos abençoados, né? Ministério bombando, né? Não cabe mais gente na igreja, né? Lá na tua profissão, né? Você já prosperou, você já está pensando até em abrir uma filial. E aí como que a gente vai continuar dependendo de Deus, gente? Quando já praticamente, humanamente falando, você olha para a tua vida assim e fala, nossa, está tudo tão perfeito. Humanamente falando, eu já quase nem dependo de Deus. E é nessa hora, irmãos, é nessa hora que a gente precisa ser mais crente. Crente não no sentido de religião, mas de crer nele. De depender, tem que ser mais dependente, porque crente até, a Bíblia diz que Satanás e os seus demônios, eles não apenas são crentes, eles creem e estremecem, só não obedecem. Então a gente tem que ser mais obediente. E gente, deixa eu dizer uma coisa, o Rei da Glória está voltando. Jesus vai arrebatar a igreja. E não vai demorar. Tudo indica que a qualquer momento Jesus pode voltar. A trombeta vai tocar e só vai ouvir
quem tiver o ouvido espiritual. Essa trombeta não é todo mundo que vai escutar. Mas quem tiver com o espírito sensível, a trombeta vai tocar, essa pessoa vai ouvir, e essa pessoa vai ser arrebatada. Mas nós não vamos anteceder os mortos, né? Eu vou dar um exemplo para você. A pessoa que morreu, ela morreu, adormeceu o corpo, foi sepultada, o corpo voltou para a terra, o espírito dela, né, foi para Deus. A morte sela o destino da alma do homem. A morte sela o destino da alma do homem. Então na morte já é selado para onde que a alma vai. Aquele que morre com Cristo, Deus traz para a sua companhia. Aquele que morre com Cristo, você sabe muito bem para onde ele vai. E aí, amados, aquele que morre com Cristo, Deus traz para a sua companhia. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Quando a trombeta tocar, o espírito daquelas pessoas que morreram com Jesus, que estão lá com Deus, quando a trombeta tocar, aquele espírito vai ouvir, e aquele espírito vai fazer assim, em fração de segundo, vai voltar para o corpo, mas o corpo não vai estar mais apodrecido, o corpo vai ser glorificado. Não importa se foi queimado, se apodreceu. Eu sei que o mar vai ter que devolver, a terra vai ter que devolver, e aquele espírito vai receber um corpo glorificado e vai se encontrar com Jesus. E a Bíblia diz que nós também depois, né, nós subiremos. A gente vai poder voar, né? Nós subiremos, nós nos encontraremos com Jesus. E eu quero dizer uma coisa. Você sabe qual é a atitude que vai fazer diferença da igreja que vai subir e a igreja que vai ficar? Porque vai ter uma igreja que vai subir, vai ter uma igreja que vai ficar no arrebatamento, para passar a grande tribulação aqui. São 10 virgens. 5 virgens é prudente. 5 virgens são loucas, são imprudentes. Todas as 5 foram dormir. Então assim, dormir é de Deus também. A gente tem que descansar. E a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Mas sabe qual foi a diferença? Que 5 amou o noivo com atitude. Haviam 5 virgens que dormiram só com azeite da lamparina. E havia outras 5 que, além da lamparina estar acesa, elas tinham uma reserva de azeite, que simboliza a presença do Espírito Santo. E eu quero te dizer uma coisa. É tempo de buscar o Espírito Santo. Amém. Porque é o que vai fazer diferença. Amém. A diferença da igreja que vai subir e a igreja que vai ficar é o Espírito Santo. É ter a presença do Espírito Santo. É tempo de estar lavando a louça lá e cantando, né? Amém. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Obrigado, Jesus. A presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. diga para ele. Inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Dê um forte aplauso ao Senhor. Amados, eu gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus
que está em Cântico de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, ou Cantares, dependendo da tradução. Cântico, capítulo 2, versículo 5. O tema dessa noite é: apanhai-me as raposinhas. Diga comigo: apanhai-me as raposinhas. Eu vou ler a partir do versículo 11, versículo 10. Cântico, capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e diz. Vamos ver o que o noivo está dizendo aqui para a noiva. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar seus frutos, e a vide em flor exala o seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, pomba minha, que anda na fenda dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faze-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto é amável. Apanhai-me as raposas e as raposinhas que devastam o vinhedo, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém, amados? Quero que vocês olhem para mim agora. Aqui é um poema de Salomão. E o Salomão, ele teve uma grande paixão. Quem foi a paixão, né, de Salomão? Salomão tinha uma mita, né? Nós temos um mito e ele tinha uma mita, Sulamita. E ele era apaixonado por essa morena aqui. A Bíblia fala que ela tinha vergonha, né, da cor da sua pele. Porque antigamente, o bonito antigamente era ser branquinho, né? Os donos de escravos, eles tinham isso, que eles ficavam na sombra, as mulheres todas com aquela sombrinha, porque quanto mais branquinha a pele, era a beleza daquele tempo, né? Os escravos, por trabalhar no sol e pela descendência, tinha a pele também mais escura. Então, essa Sulamita, ela estava o tempo todo, né, falando poesia para esse noivo, e esse noivo estava o tempo todo falando poesia, falando poemas para alegrar o coração da noiva, para atrair a presença da sua noiva, da sua amada. E nós sabemos que esse noivo é uma figura de Jesus, e que essa noiva aqui, que falava da cor da sua pele, que dizia: olha, não repara não a cor da minha pele. Mal sabia ela, né? Porque hoje, quanto mais a pele bronzeada, mais bonito a gente acha, né? A mulherada, o povo fica lá se cozinhando lá na beira da praia para ganhar uma corzinha. E aí o que acontece? Eu quero que você entre nessa história e que você veja. Quem aqui é bom em criar filminho assim na imaginação? Eu quero que você crie esse filme na tua imaginação. Era fim de inverno. Eu não sei o quanto você gosta do inverno ou o quanto você não gosta. Tem pessoas aqui que amam o inverno, né, Mirtz? E tem pessoas aqui que detestam, né, Nelson? Tem pessoas que não gostam, né? Hoje eu estava conversando com meu marido, né? Porque eu gosto do inverno, gente. Eu gosto, sabe para quê? Para colocar bastante blusa, cobertor e tomar coisa quente, porque eu não gosto de passar frio. Virou o tempo, eu já estou colocando meia no pé. Mas eu gosto do frio. Meu marido não gosta. E eu não sei, aqui parece que Salomão também não gosta muito do frio, porque ele começa a fazer um poema, ele fala assim: olha, acabou o inverno, né? Fez até uma poesia: acabou o inverno, o campo já está florindo, o figo já está nascendo,
estão em flor. Eu não sei se você sabe, o pé de uva, ele só dá uva se for podado. Se não podar, não dá uva. Você olha lá aquele pé de uva lá, aquele ramo comprido, cheio de folha. Aí você fala, nossa, que bonito que está o pé de uva, vamos deixar ele assim, vamos só colocar adubo. Ele não dá uva, ele não dá fruto. Então é necessário que a pessoa que cultiva lá, pode a árvore e deixa só a vara. No inverno, pé de uva, você olha para um pé de uva que foi podado, no inverno você não dá nada, você fala assim, desse mato não sai mais coelho, morreu, acabou. Mas se ele foi podado, entenda uma coisa, gente, que tudo o que é podado produz broto. Quem é que já cultivou rosa? O pé de rosa é assim, deu flor, se deu flor naquele galho, não adianta mais deixar aquele galho. É igual a bananeira, né? Bananeira que já deu cacho, você tem que cortar, fazer um monte de mudinha, enterrar lá para brotar. E a uva é a mesma coisa. Aonde deu flor, aonde deu fruto, você pode cortar. Aonde houve poda, haverá broto. Você sabe que muitas vezes a igreja ela é podada. Nós somos, né? Nós fazemos parte da videira, porque Jesus é a videira verdadeira e nós somos os seus ramos. E quantas vezes existem coisas da nossa vida que Deus vem e poda e corta e tira e a gente fica reclamando. E aí você fala assim, poxa vida, olha o que Deus, às vezes a gente pensa até que é o diabo, né? Olha o que o diabo fez, olha o que ele cortou da minha vida, olha o que ele tirou da minha vida, né? Às vezes é um trabalho que ele tira, às vezes é um amigo que ele leva para longe, às vezes é um namoro, né, que acaba. E às vezes a pessoa fica ali choramingando e chorando e falando, meu Deus, que perda. Eu quero te dizer uma coisa, se você tem um coração fiel a Deus, se você fez, né, o que Deus falou para você fazer, e parece que deu tudo errado, e parece que você perdeu, eu quero te dizer uma coisa. Amém. Você não perdeu. Não é perda. Amém. É poda. É poda. Aonde tem poda tem broto. Aonde tem broto tem flor. E Amém. aonde tem a flor tem o fruto. Se a árvore for frutífera. Lá no Paraná eu me lembro assim, né? Que quando a gente olhava para o pé de manga e via assim que o pé de manga tinha muita flor. Muita flor, muita flor. E a gente ficava observando, né? A gente ficava observando assim as flores do pé de manga. Se aquela flor permanecesse no pé, a gente sabia que ia dar muita manga. Mas se caísse, a gente já sabia também que aquele ano não ia dar manga. Se você olhar a goiabeira, quando você passa lá no tempo da flor, da primavera, tá cheio de florzinha. Atrás daquela florzinha vem o quê? Uma goiaba. A maçã também, vocês já notaram que tem ali aquele, né? Tem aquele olhinho da maçãzinha ali? Ali era onde estava a flor. Então, para dar fruto, tem que ter flor. E aí Salomão, ele começa a sentir o cheiro das flores da vinha deles. Porque eu não sei se você sabe, era muito comum, né, os donos de propriedade, principalmente os reis, plantar vinha. Você vai ver que deu até aquela treta lá da vinha de Nabote, porque Acabe queria uma vinha, era uma questão de honra ter vinha. A gente olha para uma história dessa, a gente nem dá muita coisa. Por quê? Porque não é da nossa cultura plantar uva. E se a gente planta uva aqui, é só uma questão de hobby, né? Mas nesse tempo aqui, a vinha era uma questão de vida. Era uma questão de economia. Porque as riquezas deles vinham em parte da vinha, que eles plantavam e colhiam. Então eles não apenas comiam o fruto, eles não apenas faziam permuta do fruto, mas eles também fabricavam o quê? O vinho, a uva produz o quê? O vinho. E o vinho simboliza o quê? Para eles, muito mais do que para a gente. Para eles era uma questão de ter dinheiro, era questão de ter capital, era questão de enriquecimento. E vinho para nós hoje simboliza o quê? O vinho que está ali na mesa simboliza o quê? O sangue de Jesus, que nos traz o quê? Salvação,
e alegria. Amém. Então, qual é a preocupação aqui do rei? Qual é a preocupação de Salomão? Acabou o inverno, glória a Deus, né? Pelo que ele está dizendo aqui, acabou o inverno, os passarinhos já começam a cantar, e a vinha está em flor. Olha que cenário perfeito, gente, para uma grande colheita. E eu creio, gente, que nós vamos viver uma grande colheita. Amém. Sabe por quê? Tem pessoas que a gente fala da vinda de Jesus, né, e fica triste. Gente, no começo da minha conversão, porque foi assim, eu me converti no ano de 2000, em 2001 eu já era líder de célula. Eu estou desde 2001 pregando aqui. E eu me lembro que naquela época eu ganhei uma família para Jesus. E esses dias eu estava conversando, né? Eu estava conversando com esse casal que a gente levou para a igreja. E aí um dia eu estava dentro do carro deles. Infelizmente eu estava dentro do carro deles, porque senão acho que eu tinha, sei lá, mas que eu mando o cara parar o carro para eu descer. E eu começo a falar da vida de Jesus, porque eu sempre fui aleluiada com a vida de Jesus. O dia que Jesus voltar para me buscar, ou arrebatamento, ou na minha morte, eu falo pro Caio, se um dia eu morrer, não ora para eu ressuscitar. Esse é o dia mais feliz da minha vida. O dia que Jesus me levar, eu quero dizer uma coisa para vocês, vai ser realizado o meu maior sonho. Eu vou ver meu Jesus face a face, como Ele é. Amém? E aí eu estava falando da vida de Jesus para esse senhor, dentro do carro. Nós tínhamos ido, eu tinha ido com ele, com a esposa, fazer uma visita, e daí eu estava falando que a gente tem que ganhar alma por causa da vinda de Jesus. E aí ele ficou bravo. Não, Jesus não vai voltar. Acho que ele tinha medo da vinda de Jesus, né? Só que Jesus já voltou para ele. Ele já se foi, já. E nós ficamos aqui, né? E eu falando da vida de Jesus, e ele, não. Por que não? Sabe por que as pessoas têm medo? Sabe por que as pessoas têm medo da vinda de Jesus? Porque eles não têm ideia do que vai ser lá, do tão maravilhoso que vai ser lá. Mas no tempo de Paulo, quando os apóstolos saíram falando que Jesus ia voltar, tinha uns irmãozinhos que eles eram muito engraçadinhos. Eles começavam a pregar que a vida de Jesus, e eles acreditavam na vida de Jesus. O que eles fizeram? Eles pararam de trabalhar. Só que aí, parou de trabalhar. Se parar de trabalhar, para de ganhar dinheiro. Se parar de ganhar dinheiro, não tem o que comer. E aí, sabe o que eles faziam? Eles começavam a ir na casa dos irmãos para fazer visita e falar de Jesus, mas só na hora do almoço. Aí mandaram avisar Paulo. Paulo, o negócio é o seguinte, vocês estão falando que Jesus vai voltar, os engraçadinhos já pararam de trabalhar, porque Jesus vai voltar. Só que eles só vêm fazer visita na hora do almoço. Aí Paulo mandou dizer, então tá, Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. Então quem não trabalha, também não come. Então eu quero te dizer uma coisa, Jesus vai voltar, mas não é por isso que você vai parar de trabalhar, não é por isso que você vai parar de estudar, não é por isso que você vai parar de romper, não é por isso que você vai parar de vencer, porque tem muitas pessoas que precisam ver a tua prosperidade. Amém. E ver tudo Isso que aí. Deus vai fazer na tua vida. Amém. E as pessoas vão olhar para você e vai ser evidente que tem Deus. Amém. Esses dias atrás uma pessoa me perguntou, pastora, por que na nossa igreja aqui está todo mundo com saúde? Perguntaram para mim isso. Perguntaram, pastora, por que lá na igreja nós estamos tudo com saúde? Está todo mundo esquentando a cabeça e nós estamos tudo com saúde. Sabe por quê? Porque nós estamos focando na saúde. Amém. Ontem eu estava conversando com as pessoas, né? Em especial com a Isabel. E daí a Isabel falou, gente, nós até esquecemos dessa coisa. Que a gente ainda esquecemos. Eu quero te dizer uma coisa, que tudo que você focar na tua vida vai crescer. Isso aí. Tudo que você focar vai crescer. E aí o Salomão está dizendo que esse tempo maravilhoso de colheita está chegando. E esse tempo está chegando na nossa vida. Amém. Só que aí ele fala assim, toma cuidado com uma coisa. Ele fala assim, olha, apanhai-me as raposas e as raposinhas, porque elas destroem a vinha. Então o que as raposas faziam? As raposas iam lá na vinha, começavam a andar por lá, começavam a subir lá nas parreiras, e aí o que acontece? A flor é algo muito tenro, é algo muito delicado, que a gente tem que cuidar, gente. A gente tem que cuidar da flor da vinha. Eu quero te dizer uma coisa, tem coisas que estão nascendo na tua vida que você tem que cuidar. Amém. Que você tem que dar atenção. Amém.
Cuida daquilo que está nascendo na tua vida. Cuida dos sonhos que Deus plantou no teu coração. Cuida da tua vida espiritual. Cuida dos dons que Deus tem colocado na tua vida, dos talentos que Deus tem dado. Não deixe, nem que as raposas e nem que as raposinhas, né? Raposas, o que são raposas? São coisas grandes, são grandes lutas, grandes problemas. E quando esses grandes problemas chegam na nossa vida, então a gente fica alerta, porque grandes coisas, grandes problemas chegaram. Mas pior do que as coisas grandes são o quê? As raposinhas. Por quê? Porque a raposinha, ela é sorrateira. São coisas pequenininhas que muitas vezes a gente deixa entrar na nossa vida. Coisas pequenas, gente. Sabe, igual aquele espinhozinho de pé que entra no pé da criança. E a criança sabe que o pai e a mãe vai ali com o espinho, com a agulha para tirar. O que a gente fazia quando entrava o espinho no pé e a gente era criança? A gente, boca que usa, né? E ia dormir com aquele espinho. Lá pelo segundo, terceiro dia começava aquilo a inflamar. Lá já tem umas irmãzinhas fazendo assim. E aí a gente começava a chorar de dor à noite. E lá vinha quem? A mãe com a agulha para tirar. E quando tirava era um alívio, né? Porque não tem como. Um dia, dois, você consegue viver com o espinho no pé, você pisa de ladinho. Mas chega uma hora que tem que tirar, para aquela inflamação cessar. São coisas pequenas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fique atento quando coisas pequenininhas, sabe, picuinhas, pensamentozinhos, começar a visitar a tua vinha, a tua mente, teu coração. E quando você perceber que esse pensamento não vem de Deus, que essa atitude não vem de Deus, que essa fala, que essa conversa não vem de Deus, né? Se alguém chegar com uma raposinha, né, para você fala assim: meu irmão, não é só coisa grande que pode atrapalhar a minha colheita, são coisas pequenininhas. Vamos exterminar as raposinhas dessa igreja. Vamos exterminar as raposinhas das nossas vidas, porque elas são piores que as grandes, porque as grandes a gente vê, e as pequenininhas não, elas são sorrateiras, mas elas também fazem um estrago, elas também roubam a nossa colheita, ela também tira a nossa esperança de uma grande colheita. Irmãos, uma grande colheita está chegando. Eu quero falar rapidinho de 3 tipos de raposinha. Primeiro tipo de raposinha, a incredulidade. Segundo tipo de raposinha, o medo. Terceiro tipo de raposinha, a mágoa. Irmãos, olha para mim. Às vezes nós temos o nosso olho bem aberto e o nosso dedo assim bem apontado para as raposas, para os grandes pecados. Às vezes nós estamos atentos para aquele pecado que tem cor, que tem cheiro, que é evidente, né? Ah, o fulano matou, fulano roubou, fulano adulterou, fulano lá fez fofoca. São coisas visíveis, né? Olha, o fulano bebeu, olha, o fulano fumou. E eu não estou pondo pano quente em ninguém, gente. Não estou pondo pano quente em ninguém, nenhum pecado. Mas aí, amados, quando você vai ver os frutos da carne, fala de ciúme, fala de inveja. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você consegue saber quando uma pessoa está fumando, está bebendo? Sim ou não? Porque quando você abraça uma pessoa que fuma, você sente. Uma pessoa que bebe, né? Agora olha para mim. Você consegue perceber quando a pessoa tem ciúme, tem inveja? Essas coisas não tem escrita na testa, sim ou não? E a incredulidade, eu falei aqui de 3 raposinhas, mas eu poderia falar de muito mais. Eu falei da incredulidade, eu falei da mágoa, e eu falei do medo. E essas coisas, você consegue ver a incredulidade da pessoa? Nem sempre. A gente consegue enxergar a fé. Porque a Bíblia diz que quando os 4 homens subiram no telhado, lá com aquele homem, a Bíblia diz que Jesus, vendo a fé deles, curou o discípulo. Mas às vezes a gente tem o coração cheio de incredulidade e as pessoas não veem. E eu vou dizer uma coisa para vocês.
às vezes a gente tem assim um pensamento positivo, né? Ah, eu tenho um pensamento positivo de que tal coisa boa vai acontecer, de que tal coisa boa vai acontecer. Ah, eu creio que Deus existe e eu creio que Deus pode fazer. A gente diz da boca para fora isso. E eu creio que Deus pode ressuscitar morto. Mas será que eu creio que Deus pode fazer na minha vida? Porque para eu crer que Deus pode fazer na minha vida, que Ele pode curar o meu corpo físico, que Ele pode curar a minha alma, que Ele pode curar o meu casamento, que Ele pode restaurar as minhas finanças, aí não só pensamento positivo, não adianta. Porque você pode pensar, eu penso positivo, mas e o coração como está? Jesus disse que aquele que crê, sem duvidar com o coração, nós temos que crer sim, com a nossa mente. A gente tem que ter pensamento positivo? Sim. Nós temos que ter um pensamento positivo que Deus vai fazer. Mas só pensamento positivo é só positivismo. Nós temos que crer com a nossa mente, sem duvidar com o nosso coração. Porque tanto a mente quanto o coração é um aspecto da nossa alma, do nosso psique. E aí, amados, a incredulidade é um problema. Porque às vezes a gente não consegue acreditar que Deus vai fazer. Às vezes eu estou falando para alguém assim de um milagre. Olha, Deus vai fazer. E a pessoa fala assim, eu creio. Aí eu falo, com essa cara, você não crê. Igual aquela música, né? Vai dar tudo certo. Vai. Não vai, amados. Com esse desânimo não vai dar certo. A fé é o que a gente é visível. Amém. Sabe a fé da mulher do fluxo de sangue? Amém. Tendo ouvido falar da fé, da fama de Jesus. Ouviu falar? A fé veio por ouvir. Ela pulou da cama. Ela pulou da cama porque fé, né? E daí ela começou a falar consigo mesma. Porque ela não tinha mais com quem falar. Ninguém mais acreditava. Quando você não tem para quem falar, ela falava consigo mesma. Se eu apenas tocar a veste do Senhor, eu serei curada. Se eu apenas tocar a veste do Senhor, eu serei curada. E aí ela se levanta da cama. E aí ela começa não apenas falar, porque tem gente que tem a fé, mas fala, mas não age. Fica só no blá blá blá. E ela falou, não, eu vou lá. E ela começa a caminhar, e ela atravessa a multidão, e aquilo que ela teve fé, e que ela falou, ela fez. Ela tocou em Jesus, e ela foi curada. Nós precisamos exterminar essa raposinha da incredulidade. Outra coisa que nós temos que exterminar, o medo. O medo. E a Bíblia diz que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Gente, é um problema quando a gente tem medo, porque o medo paralisa. O medo paralisa. E tem uma coisa, amados, está sendo pregado em todas as televisões, incredulidade, medo. Porque o que a incredulidade é? São pessoas, os incrédulos são pessoas que andam por vista. Aí eles olham para a televisão, eles estão vendo. Aí eles começam a passar um monte de caixão lá na televisão. E eles começam a andar por vista. Mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que andam pelo que vê. Nós andamos por aquilo que nós cremos. Né? O incrédulo, ele tem que ver para crer. Igual Tomé, né? Tomé era a figura do incrédulo. Eu só vou acreditar se eu ver. Aí Jesus fala, então tá aqui, bota a mão aqui, bota a mão aqui, bota a mão aqui. Aí falou assim, então agora eu creio, porque eu vi, eu creio. Daí Jesus falou assim, olha, mas bem-aventurado é aquele que crê sem ver. Essa raposinha tem que ser eliminada, né? E o medo é uma coisa que paralisa. E está sendo pregado. Gente, eu vou dar um conselho para vocês, desliga a TV. E vá ouvir ministração que fala de fé. É de fé em fé, em glória em glória. A Bíblia diz assim, que aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque o verdadeiro amor lança fora o quê? Pastora, eu tô com medo. Sabe o que você faz? Você quer vencer o medo? Só tem uma coisa que vence o medo, o amor. Aí você chega em casa e você fala assim, Deus, eu tô com medo. Confessa para Deus, eu tô com medo. Você pode fazer agora, né? Aí você vai dizer assim, Deus, eu estou com medo. Mas o verdadeiro amor lança fora todo medo. Porque Deus é amor.
E aí você vai dizer: Deus, batiza-me no teu amor. Batiza-me no teu amor. Você sabia que Deus pode te batizar no amor dele? Se Deus te batizar no amor dele, você vai vencer essa raposinha. E por último, a mágoa. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não deixe que a mágoa, que a ofensa, impeça você de colher tudo aquilo que Deus tem para você nesse ano. Essa questão do perdão, gente. Amém. Olha, uma pessoa machucada, uma pessoa magoada, uma pessoa ferida. O quanto perde uma pessoa que está magoada? Perde de ser feliz no casamento. Perde de estar no meio da família. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantos almoços você deixou de ir porque tinha pessoas lá que você estava magoado? Quantas festas você deixou de ir porque você estava magoado com pessoas? Quantos lugares, cultos, lugar de convivência, né? Lugar de convivência, você deixa de ir, você deixa de celebrar, você deixa de receber, porque está magoado. Eu quero lembrar uma coisa. Sabe a oração do Pai Nosso? Aquela que Jesus nos ensinou a fazer? Ela ensina uma coisa sobre o perdão. Pai, perdoa as nossas ofensas, como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Na versão gospel perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos devedores. Que é a mesma coisa. A dívida não é uma dívida, muitas vezes, de finanças, né? Mas é uma dívida, talvez, de uma afronta, de algo que nos feriu. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe quando Jesus nos ensinou a orar isso? E a gente ora, e deveria orar. A oração do Pai Nosso é uma oração que a gente tem que fazer todo dia. Que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Que seja feita aqui na terra como é aí no céu. Essa oração do perdão que Jesus ensina, ele fala assim: olha o que você está dizendo para Deus. Deus, do mesmo jeitinho, igualzinho, Deus, faz igualzinho. Perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, do mesmo jeito que eu perdoo quem me ofendeu. É muito sério isso. É muito sério isso. Você está dizendo para Deus que Deus vai te perdoar do mesmo jeitinho que você perdoa as pessoas. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não responde não, para não passar vergonha. Não responde não, tá? Fica olhando assim, ó, nem olha para ninguém, fica olhando para frente assim. Se Deus me perdoa, se Deus perdoa as minhas ofensas, como eu perdoo todos aqueles que me ofenderam, a pergunta é: como que você perdoa quem te ofendeu? E é por isso que muitas vezes a gente se sente acusado diante de Deus. Porque a gente pede perdão para Deus, não é que Deus não perdoa, mas a gente não se sente perdoado. Por quê? Porque a gente tem dificuldade de perdoar os outros e a gente acha que Deus tem dificuldade de perdoar a gente. Amém? Amém. Só isso. Amém. Só isso que eu tinha para dizer. Amém. Apanhar-me as raposas e as raposinhas. E agora, amados, eu falei de 3 aqui, né? Eu falei da incredulidade, do medo, da mágoa. Aí, amados, eu quero que você descubra quais são as raposinhas da tua vida que você vai ter que exterminar. Eu queria convidar vocês, todos vocês, eu queria convidar para colocar a mão no coração agora. Se essa mensagem falou com você nessa noite, eu quero que você se coloque de pé. Essa noite é noite de Santa Ceia. Nós vamos nos assentar aqui na mesa do Senhor. Vamos comer do corpo de Cristo, simbolizando ali através do pão. Vamos beber do sangue do Cordeiro, simbolizado no vinho. Irmãos, essa questão do perdão falou muito no meu coração a hora que eu estava falando aqui. Então aí no teu coração começa a liberar as pessoas que te magoaram, que te feriram. Durante a semana, se você puder, procure essa pessoa, conversa com ela, se acerta. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a gente pega o inimigo e faz dele o nosso amigo. E a gente faz dos amigos o inimigo nosso.
Então convida essa pessoa, né, para uma conversa, para um chá. Desmancha essa picuinha, pede perdão, seja perdoado, porque grande é a nossa colheita, e nós não vamos deixar nenhuma raposinha destruir as nossas flores, porque afinal de contas é uma primavera espiritual. Daqui a pouco está chegando uma grande colheita na nossa vida. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração e que você diga: Deus, desvenda todas as raposinhas. Eu quero, Deus, nessa noite, que pelo poder do teu Espírito, que todas as raposinhas sejam destruídas, sejam capturadas pelo teu Espírito e destruídas no poder do nome de Jesus. Diga: tudo aquilo que simboliza raposinhas na minha vida sejam destruídos. Todos os frutos da carne, toda maldade, incredulidade, medo, mágoa, seja destruído pelo poder do Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu te peço, venha sobre a minha vida, com fogo e com poder. Diga: Pai, em nome de Jesus, eu olho para a cruz de Cristo. Nessa noite, eu recebo e declaro o Senhor Jesus Cristo como meu único, verdadeiro Senhor e Salvador. E que o meu nome seja confirmado no livro da vida, porque eu creio que eu passarei toda a minha eternidade na tua presença. Espírito de Deus, vem sobre a minha vida, e que nesse ano ainda eu possa me apropriar de uma grande colheita, de tudo aquilo que Deus tem para mim, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor?